E aí, já começou a aumentar o seu consumo de fibras e de água? Então, automaticamente, quando você começa a limpar o seu intestino, aumentando o consumo de água, bebendo até 4 litros de água por dia, entre 2, 3, até 4 litros de água por dia, água de boa qualidade, água pura, e aumentando o consumo de 30, 40, 50 gramas de fibras por dia, botando no seu prato 300 gramas de beterraba, 300 gramas de cenoura ralada, olha, botando lá 300 gramas de brócolis, pode comer tudo isso, e nessa quantidade que eu estou falando mesmo, pode comer muitas fibras. Quanto mais fibras você comer, melhor. Tá, quando você começa isso, automaticamente o teu sangue já vai sendo limpo. Mas tem algumas dicas para você diminuir a quantidade de colesterol na sua corrente sanguínea e para você realmente aproveitar isso, né? Você limpar a sua corrente sanguínea. Como? Basicamente, quando você consome beterraba junto com a gordura dos alimentos, por exemplo, quando você consome beterraba, você bota lá no seu prato muita salada de beterraba e carne, a fibra da beterraba absorve uma porcentagem da gordura da carne. E então essa gordura da carne, ela não vai cair na sua corrente sanguínea. Logo, dessa forma você está impedindo na entrada pelas paredes lá do intestino a absorção dessa gordura, porque a beterraba absorveu uma parte dessa gordura. Então você também está diminuindo o seu colesterol. Outra forma é consumindo azeite de oliva extra virgem e óleos do tipo ômega 3, ou seja, gordura insaturada. Esses óleos que a gente sempre ouve na televisão, no Fantástico, essas coisas assim. Bom, mas melhor do que eu falar para você sobre como isso funciona, é eu deixar esses 2 vídeos para você assistir agora. Assista esses vídeos e você vai entender exatamente com o efeito do colesterol mesmo, como que funciona o transporte de nutrientes na tua corrente sanguínea. E você vai ver um médico falando agora sobre isso, e você vai ver também uma viagem por dentro do teu sistema circulatório, e você vai conhecer quando a pessoa não se cuida, quando ela não faz nada do que o médico falou aqui no vídeo, e quando ela realmente não cuida da alimentação, quando ela não controla a alimentação. Na verdade, hoje essa é a maior causa de mortes no mundo. Não sou eu que estou inventando isso. Você vai ver agora com seus próprios olhos o que acontece quando a pessoa se cuida e quando a pessoa não se cuida. Um grande abraço. Amanhã é uma dica incrível de como escolher os nutrientes e nos vemos amanhã. Um grande abraço, até mais. A obesidade, principalmente aquela obesidade da barriga, que a gente chama barriguinha de cerveja, entre aspas aqui, né? Ela está associada a aumento do risco de pressão alta, aumento do risco de colesterol bom do sangue baixo, aumento do risco de triglicérides altos no sangue, aumento do risco de aparecimento de diabetes e aumento do risco de inflamação no sangue. Se a gente somar todos esses fatores, a obesidade ela é um dos fatores que vai ajudar a formação de placas de aterosclerose, ou seja, placas de gordura, que vão ajudar a entupir os vasos tanto do coração quanto do cérebro. Ou seja, a obesidade é um dos grandes fatores de risco para as doenças cardiovasculares, os infartos, os derrames, que são as principais causas de morte no nosso país. Aterosclerose, doença do coração. Objetivo: nós estudaremos o processo de entupimento da artéria e a eventual formação de trombos. O coração humano possui uma importante artéria coronária. Uma visão ampliada da coronária mostra 3 camadas básicas: túnica externa, túnica média e túnica interna. Esta camada mais interna é composta de células escamosas. Quando o sangue transporta um nível mais elevado de colesterol ou moléculas de gordura por um longo período, essas moléculas de colesterol tendem a se instalar na superfície da artéria. Aqui elas são absorvidas pelas células epiteliais e formam uma camada entre a túnica interna e a túnica média. Essa camada é chamada de placa.
À medida que a placa cresce, espalha-se ao longo das paredes da artéria, formando um inchaço que se projeta para o lúmen, resultando em redução do fluxo sanguíneo. Às vezes, as células epiteliais podem se romper em algum ponto. Isso ativa as plaquetas, que começam a formar fios de fibrina. Com o tempo, forma-se um coágulo. Este coágulo obstrui o fluxo sanguíneo pela artéria. Isso é chamado de aterosclerose. Ataques cardíacos, certos cânceres, osteoporose e diabetes. As maiores doenças da nossa sociedade podem ser causadas em partes pelas coisas que comemos. Um dos médicos que me ajudou a entender o porquê foi o Dr. Michael Klepper. Eu comecei a entender isso quando trabalhava como anestesista. Eu estava preparando um paciente para uma cirurgia de desobstrução na artéria coronária para limpar as artérias entupidas do coração. Como já era tarde da noite, eu mesmo fiz o exame de sangue e quando levei o sangue para o laboratório para ser processado, eu não acreditei no que estava vendo. Normalmente essa camada líquida no topo do tubo é bem transparente. É amarela, mas bem clarinha e transparente. Mas no sangue desse paciente essa camada não estava nada clara. Ela estava grossa, branca e brilhante, parecia cola. E depois ficou grudada no vidro do tubo de ensaio, quando eu agitei. Aí eu fui falar com o paciente e perguntei se ele havia comido alguma coisa antes de vir ao hospital. Ele disse que havia comido um cheeseburger e um milkshake. Quando ele disse isso, eu percebi que aquilo que eu estava vendo no sangue dele era a gordura do bife, da manteiga e do queijo, e a gordura do sorvete e do leite. E toda essa gordura tinha ido parar no sangue dele, tornando-o gorduroso. No dia seguinte, ele foi fazer a cirurgia. E das artérias do coração, nós começamos a tirar um depósito amarelo de gordura, chamado arteriosclerose. Aqui está um belo exemplo da aparência da arteriosclerose. Aqui está. Nós pegamos e puxamos com muito cuidado. Realmente é difícil, é preciso muito cuidado. We are just holding our breath so that you will finish the case. Aqui está, o assassino número 1 da América, bem na frente dos seus olhos.